Então, basicamente o que eu vejo, né? Mais um momento ocorrendo aqui em São Manuel que a gente deve se atentar. A gente sabe que a política de São Manuel ainda é aquela política velha, né? De muito favoritismo, de tentativas ali de aproximação política, tanto do executivo quanto do legislativo, porque a gente sabe que ambas as casas não funcionam realmente se não tiver uma simbiose. Só que a gente deve observar são algumas questões que aí eu vejo que está no detalhe, de fato, né? Então, alguns pontos que a população tem que ficar atenta. Primeiro fato que eu acho que é importante, a gente viu aí o caso do José, vereador, foi nomeado agora recentemente, após a queda dos últimos 8 vereadores, naquele escândalo que teve ali da questão do envolvimento de laranjas, né, mulheres laranjas dentro das chapas. Mas o que eu acho que é importante trazer, né, e aí falando especificamente sobre o José, é a questão de como hoje ele está, quais são as verbas e quais são os trabalhos que ele tem feito hoje para a prefeitura e também para o campo do legislativo, né, a Câmara dos Vereadores. Primeiro ponto que eu vejo, que me chama muita atenção, realmente, tá, é a questão de estar ainda constando como professor da creche. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser analisada assim, de uma forma muito mais minuciosa. Digo isso porque, novamente, é o dinheiro público, né? Dinheiro público eu acho que é uma coisa que é importante a gente destacar. Dinheiro público é dinheiro do povo, advindo de impostos, da contribuição popular, do trabalho popular. Então a gente tem que entender, assim como numa empresa, o dono da empresa, que no final é aquele que realmente coloca a verba, deve estar atento ao que está ocorrendo dentro da organização, dentro da entidade, dentro da empresa. E por conta disso, quando a gente vê ali uma brecha, que eu diria, né, de uma pessoa recebendo por um cargo que ele não está hoje, de fato, efetivamente ali realizando, dando as aulas e afins, a gente sabe que é um gargalo. É um dinheiro que poderia ser utilizado, por exemplo, na compra hoje de vacinas, ou investimento ali próprio dentro do campo da educação, para aquisição de novos materiais escolares e afins, né? Então acho que esse já é um ponto muito importante de destaque. Segundo ponto que eu acho que é importante falar sobre a questão do José, tá? Aí vem no particular realmente ali do relacionamento que ele está tendo ali muito próximo como vereador e como prefeito. Em que aspectos eu colocaria? Primeira coisa, eu acho que numa das primeiras sessões que teve ali na Câmara, que ele participou, eu acho que o enaltecimento que ele fez em relação ao prefeito, eu não vejo obrigatoriamente como um problema, tá? Ele trazer os pontos benéficos do prefeito, mas enaltecer colocando ele num pedestal, como se não houvesse nenhuma, assim, como se fosse ilibado de fato ali a colocação, eu acho que tem algumas questões que a própria população já está vendo hoje. A gente está vendo que tem ali, por exemplo, no centro, uma falta de um banheiro público. A gente nega, por exemplo, a base do que a gente sabe que é uma necessidade individual de cada uma das pessoas da população. E imagina que se nem com a própria população a gente está tendo esse respeito, imagina se a gente trazer hoje turistas de fora para São Manuel, que é um ponto de você conseguir movimentar o comércio. Então, assim, quando você não consegue colocar os pontos nos is ali, realmente destacando o que é benevolente, o que não foi tão bom na gestão, isso acaba gerando, parece que um viés político. E um viés político entre o legislativo e o executivo é um grande perigo, porque no final do dia, a depender da situação, a população fica vendida, porque muitas vezes o vereador ele esquece que ele representa o povo, é a casa do povo. E não simplesmente mais uma entidade para negociar com a prefeitura. Na verdade, ela é uma entidade que vai negociar o interesse do povo perante a prefeitura dentro de todas as cláusulas que existem, né? Então, eu acho que isso é muito importante destacar, porque logo em seguida também o que a gente observa, e aí eu acho que é um ponto muito importante, algumas pessoas elas acabam trazendo aqui como uma possibilidade de favoritismo, outras trazem como não sendo, mas eu acho que é algo que a gente tem que chamar atenção. Ele acabou de entrar na Câmara e, assim, um período muito breve em seguida, o filho dele foi nomeado como assessor do gabinete da Prefeitura de São Manuel. De novo, uma mesma família atuando basicamente em 2 campos que
por natureza, não obrigatoriamente estão numa mesma linha. Porque um lado é a gestão pública, que a gente está vendo o executivo, o prefeito, tendo que fazer o cumprimento, né, das obrigações perante o povo, e o outro que representa o povo e cobra por essas obrigações do executivo. Né? Então, quando você vê, desde aquele primeiro momento, primeiro fenômeno que teve, dele enaltecer o prefeito, num segundo momento você vê ali um familiar, direto, filho, sendo nomeado como assessor de gabinete. E durante todo esse decorrer da situação, você não vê nenhuma contradição, por exemplo, de você tirar ali o valor que ele estava recebendo como professor, que deveria ser uma coisa feita. Ele continuou realizando também o trabalho dele como técnico de edificações. Então você gera aqui também uma grande pergunta que fica, e que deve ficar de fato para o povo. Será que ele está representando de fato o povo, ou será que ele está mascarando uma representatividade para assegurar o interesse que tem hoje do executivo, se blindando, falando que realmente é o vereador a voz do povo? Eu acho que isso vem não apenas dos próprios eleitores que no devido momento, na eleição que teve em 2020, votaram nele, de conseguirem averiguar essa informação, mas de todos os demais que também estão no pleito, os demais vereadores, que devem sim olhar as contas públicas, devem olhar a situação financeira do município e devem acompanhar de perto como que está sendo formado esse conflito de interesses que possivelmente existe, né? Eu acho que é importante a gente destacar que a gente não pode bater o martelo com uma certeza absoluta, mas existem muitos nuances, muitos cheiros que a gente se vê ali ao redor que trazem essa conotativa situação, né? Não obrigatoriamente mas até que se prove o contrário. Isso é até uma questão da jurisprudência brasileira, a gente tem que averiguar.